A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos presentes nessa maravilhosa noite do dia do Senhor, na qual mais uma vez temos essa maravilhosa oportunidade de cultuar ao nosso Deus, bendizer o seu nome, render graças ao seu nome, ouvir a sua maravilhosa palavra, cantar a sua palavra e também participar do momento que é o cume do culto, o momento principal que é a pregação da palavra de Deus. E para isso eu gostaria de pedir aos irmãos que já abrissem as suas Bíblias no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Desse trecho que nós temos aqui, do versículo 1 ao 31, a temática central será as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, em que nós vamos dividir em duas pregações, hoje uma e outra na próxima oportunidade. Geralmente é uma vez por mês que estou aqui pregando. Então hoje nós vamos ver uma igreja cheia do Espírito Santo enfrenta a perseguição. Depois, que será do versículo 23 ao 31, uma igreja cheia do Espírito Santo triunfa nas adversidades. E hoje, nesse trecho que nós vamos ver a exposição, nós vamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, nessa leitura do 1 ao 22. Eu peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias a leitura do texto sagrado, que diz: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente
não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Meus irmãos, diante de nós está um texto conhecido, um texto que doutrinadores utilizam para muitos fins, mas nós vamos falar um pouco, algumas coisas antes de iniciar a exposição. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele foi alguém que não apenas a teoria vinha à tona, mas a prática ao mesmo tempo. Algumas coisas ele a ensinar através de parábola, ele fazia sim, aquele momento de explicação para com os seus discípulos e aqueles que eram destinados à vida eterna, e até mesmo quem não, porque nós sabemos que Judas estava lá com ele. Os discípulos, não só os 12, mas os discípulos sempre, os que permaneciam depois do ensinamento, todos muitas vezes não entendiam perfeitamente, mas ele o ensinava. O Senhor Jesus, na teoria, explicou e muito para eles. Não parou de ensinar durante todo o seu ministério. Mas, além disso, o Senhor Jesus também teve algumas práticas que é lembrada por qualquer pessoa nesse mundo que já ouviu falar do nome de Jesus. Como, por exemplo, no dia que ele entrou no templo, pegou um azorrague e, ali, irando-se, mas não pecando, ele chicoteou tudo naquele lugar, porque tinham cambistas, pessoas fazendo comércio dentro do templo. Ali ele o fez aquilo e causou a revolta de uma categoria que tínhamos religiosa naquele momento da história. Essas pessoas, depois de certo tempo, depois do Senhor Jesus, por muitas vezes, responder com perguntas a mestres, doutores da lei, como aconteceu, todos são sabidos disso aqui, na parábola do bom samaritano, que o doutor da lei quis puxar o tapete do Senhor Jesus e não conseguiu fazer apenas com perguntas feitas. Ele fazia perguntas, Jesus perguntava e ele respondia, e ainda o Senhor Jesus falava que ele respondia corretamente. Porque, em se falando de fariseus, teoricamente, eles estavam concorde em muita coisa com o Senhor Jesus. Inclusive, no começo do Evangelho de João, é dito que do meio de vós está quem vós não conheceis. O Senhor Jesus estava no templo, sempre desde criança, e eles conheciam Jesus e ele participava do meio deles. A teologia do Senhor Jesus, ela concorde em muitos pontos com os fariseus. Inclusive, no capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus chega a dizer, ouvi tudo que ele vos disser, mas não imitais as vossas obras. O Senhor Jesus também fala de uma otimização disso, no capítulo 5 de Mateus, versículo 20, quando ele diz que tem que se superar, para se superar os fariseus, tem que se ter uma justiça mais elevada que eles, ou seja, a questão da prática, daquilo que se prega, daquilo que se crê, daquilo que se entende da palavra de Deus. Então, nos parece que não faltava muito para farisaicos se aproximarem da palavra pregada por Jesus. No entanto, em certo momento da história, se reuniram com os fariseus os saduceus. Isso no capítulo 20 de Lucas é relatado,
quando chega naquele momento, no versículo 19, capítulo 20, diz: naquela mesma hora, os escribas, os principais sacerdotes, aí vem, que são os saduceus, né, também misturados ali, procuravam lançar-lhe mão. E eles, ali naquele momento, herodianos foram sobre Jesus debatendo, mestres da lei também, e saduceus. Mas o Senhor Jesus, uma habilidade tremenda que só ele tinha, uma sabedoria elevadíssima que nós sabíamos, nós vimos nos evangelhos que ele tinha, que inclusive até gregos, que eram os senhores da sabedoria, os amantes da filosofia, da sabedoria, queriam ter com o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus barrou até aquele momento, né? Não, agora não. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. O Senhor Jesus, com toda a sabedoria, vinda da palavra de Deus, o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, levou em conta a lei, levou em conta o Antigo Testamento, levou em conta a lei, os profetas, salmos, onde tinha o Antigo Testamento, estava o Senhor Jesus, ele mesmo, no final do Evangelho de Lucas, no caminho de Emaús, ele faz essa exposição. O Senhor Jesus, já atravessando ali para Atos dos Apóstolos, ele passou 40 dias ensinando ainda a eles, depois de todo o ministério, antes da ressurreição, não cessou de ensinar a eles em nenhum só momento, e Lucas deixa bem claro as coisas que ele começou a fazer e a ensinar, ou seja, o Senhor Jesus continuaria o seu ministério através da igreja, na figura dos apóstolos, através do Espírito Santo de Deus, que flui dele também, que é o outro Consolador. O Senhor Jesus derrotou os fariseus, lá no capítulo 20 de Lucas, quando ele provou que o nosso Deus é Deus dos vivos e mortos, que é coisa que eles não criam, são coisas que eles não acreditam, são coisas que eles não creem, porque eles são como se fosse, na época, os liberais teológicos daquele tempo. Então, hoje, agora, nós vamos começar essas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, que aconteceu justamente depois do Pentecostes. E aqui vai surgir a terceira exposição de Pedro e declaração que tem que, inclusive, ser a declaração da igreja em todos os tempos. Esse Pentecostes, claramente, foi um divisor de águas na vida da igreja. Porque antes de receberem o Espírito Santo e deles serem cheios, os discípulos, por exemplo, estavam trancados por medo dos judeus. Isso fica claro no capítulo 20 de João, versículo 19. Contudo, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles ficaram trancados por fora, com toda a falta de medo possível. Aqui no capítulo 4, versículo 3, nós temos uma clareza sobre isso, e também no versículo de número 18 do capítulo 15, o capítulo após esse, também fica claro, porque diz no versículo 18 do capítulo 5, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas eles foram presos, mas não por falta de medo, porque não tinham mais medo, não tinham que temer. Antes deles serem revestidos com o poder, os discípulos estavam transtornados. E agora, como nós vamos ver, sempre no contexto de Atos dos Apóstolos, eles estavam transtornando o mundo, eles estavam transformando o mundo, eles estavam virando o mundo de ponta cabeça. Antes, eles tinham o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo os tinha. Eles eram dominados pelo Espírito Santo. Eram usados pelo Espírito Santo. Todo aquele ensino do Senhor Jesus no ministério dele, e aqueles 40 dias depois da ressurreição, e até um conhecimento tido desde criança, por causa da prática que tinha o povo judeu, de ensinar às crianças as sagradas letras, e isso acontecia até mesmo quando parte da família era de judeu, como foi o caso de Timóteo, que desde pequeno aprendeu as sagradas letras.
Então, tudo isso começou a florescer na mente deles. Isso começou a acontecer. Eles começaram a ser usados pelo Espírito porque eram cheios da palavra. No entanto, é impossível ser usado pelo Espírito Santo se não tivermos conhecimento da palavra. Ser cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, é ser cheio da palavra. É um engano total que é pregado muitas vezes por igrejas psicodélicas. O pentecostalismo erra nisso, quando acha que ser cheio do Espírito Santo é fazer o Espírito Santo como se fosse um idiota. Eu estou dizendo isso aqui como David Wilkerson, que ele pregou isso, inclusive foi às lágrimas em uma pregação, sendo ele pentecostal, abismado com o absurdo que acontece no meio evangélico nesse mundo, quando colocam piruetas e coisas ridículas a serem feitas, dizendo que aquilo é ser cheio do Espírito Santo. Mas o contexto bíblico vai dizer que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra. Exemplo disso é Pedro, nessas 3 pregações. Exemplo disso é Filipe. Exemplo disso é Estevão, naquela maravilhosa pregação. Foi sucinto, preciso, teológico e assertivo em sua pregação, porque ele era cheio do Espírito Santo, ou seja, cheio da palavra de Deus. Então eles eram dominados pelo Espírito nesse momento. O Espírito desceu sobre a igreja de forma audível, como um som impetuoso, como nós vimos no início de Atos dos Apóstolos. Desceu de forma visível, desceu de forma soberana e misteriosa, como um vento impetuoso. E aí o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele causa o ajuntamento ali logo no início de Atos dos Apóstolos. E Pedro pregou com autoridade e poder uma mensagem sempre cristocêntrica. Cristo na palavra. E aí o resultado foi que foi de 3.000 pessoas convertidas. 3.000 pessoas foram salvas. Porque ali o interessante, o que acontecia no início da igreja, é que quando havia uma conversão, a gente não tem dados, geralmente, tipo assim, 90% as pessoas permaneciam e davam a vida por isso. E Pedro, o covarde, lembra do covarde? Era agora um gigante. Pedro que negou Jesus, não existia negação na vida dele. Pedro que negava Jesus, dava agora ousado testemunho do Senhor Jesus. Às 3 da tarde, depois desse grande acontecimento e do relato que há em Atos dos Apóstolos da permanência dessas 3.000 pessoas, e que inclusive era acrescentada ainda uma certa quantidade de pessoas, porque a igreja visivelmente fazia coisas maravilhosas, eles perseveravam na doutrina. Interessante ver isso, e que a igreja em todos os tempos deve observar e pontuar. A primeira coisa que acontece em perseverança é perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a mesma de Jesus. Depois tem o partilhar do pão, tem oração, tem tudo isso. E se falando de oração, às 3 da tarde, depois de tudo isso, desse acréscimo também que havia, depois da pregação de Pedro, depois dos 3.000, foram ao templo orar. E um milagre aconteceu ali naquele lugar. Foi dito por nós aqui em pregação, e repito aqui nesse momento, era um costume dos judeus orar 3 vezes por dia. Esse costume se perde tanto, que muitas vezes não oramos 1 vez por dia, sequer. O cristão deve orar, deve procurar orar. É tão falta de costume, e aqui eu espero que não entendam mal o que eu vou declarar aqui. É tanto falta de costume de orar, do ser cristão, com o passar dos séculos e na história da igreja, que teve que se inventar um culto de oração que não acontecia no período interbíblico. Onde tem um culto de oração? No período interbíblico? Não existe isso.
A igreja, com o passar dos séculos, teve que curar o culto de oração para o povo orar. E muitas vezes, por causa disso, só se ora uma vez por semana. Enquanto o costume deles, que deveria ser continuado, não é algo ruim, é algo bom, é algo maravilhoso. Até porque o Senhor Jesus, ele não vai dizer, se vocês orarem, devem orar assim. Nossa, um Pai Nosso, que nós vamos ler, né, bem conhecida por todos. Mas quando orardes, devem orar assim. Ou seja, é algo normal, tem que ser algo do cotidiano, o cristão orar. E a palavra de Deus ainda diz, orai, sem cessar. Esse milagre aconteceu, um paralítico, coxo de nascença, com mais de 40 anos de idade, foi curado em nome de Jesus, o Nazareno. A multidão mais uma vez se ajuntou. Naquele momento histórico, outra vez o ajuntamento aconteceu. Pedro pregou ali o seu segundo sermão e a igreja cresceu para 5.000 membros. Mais um aumento numérico estrondoso. E aí, a reação do sinédrio foi imediata. Imediata. Aqueles que pensavam que tinham se livrado do Senhor Jesus, aquele que atrapalhou os negócios de alguns aristocratas da época, alguns envolvidos com corrupção em meio à religião na época, eles ficaram de orelha em pé naquele momento. Uma igreja cheia do Espírito, cheia da palavra, que prega a verdade, atrai vidas para Jesus, mas também a oposição desse mundo. Quer ter perseguição? Pregue a verdade. Quando o Senhor Jesus fala que nós seríamos odiados por causa do seu nome, no capítulo 16, João, a gente vai ver ele declarando isso, só vai acontecer se pregar a verdade. Isso só vai acontecer se você for aquele que segue de fato a palavra, que procura ter, nós usamos muito esse termo na Igreja Reformada, procura ser mais puro teologicamente. Quanto mais se procura ter uma teologia mais pura, um culto mais puro, um culto mais assertivo de acordo com a palavra, e a vida de acordo com a palavra, mais inimigos teremos nesse mundo. E a pregação sincera, cristocêntrica, bíblica, é a principal para atrair essa grande perseguição. Contudo, eles foram perseguidos por anunciarem o Senhor Jesus. As autoridades prenderam ele, ameaçaram os apóstolos, mas longe de calarem sua voz, eles anunciaram mais ainda com intrepidez o nome do Senhor Jesus. Ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém pode intimidar uma igreja cheia do poder do alto. Jesus falou a respeito das igrejas lá em Apocalipse, capítulo de número 2 e 3, nós vamos ver isso com clareza, que Jesus falou das igrejas mornas, igrejas mortas, igrejas sem amor, igrejas tolerantes ao pecado. Só que aqui nós temos uma igreja irresistível pela maneira de viver e pela pregação da palavra. E aí agora nós começamos o primeiro ponto, o início, a primeira pregação dessa questão das marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, que seria uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela enfrenta perseguições. Ela vai de encontro a elas, ela não teme, porque o que está nela é maior que o mundo. E nós já lemos aqui do versículo 1 ao 22. Uma igreja deve esperar o poder do alto e a oposição do mundo.
Ela tem que esperar isso, ela tem que entender que isso vai acontecer. Esse poder do alto, dado pelo Senhor Jesus, através do seu Espírito, mas a oposição também. Tem um ditado, um provérbio chinês que diz, espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Vai vir perseguição. O melhor que nós temos, e é o perfeito, e é algo maravilhoso, poder do alto, o Espírito Santo de Deus habita em meio ao ajuntamento. E é tão forte essa questão de ajuntamento da parte do nosso Deus, que ele causa um ajuntamento antes e depois. E aí esse que vos fala agora está mais, digamos assim, exagerado em relação à questão da eclesia, ajuntamento e igreja. É que ajuntamento, a prática dessa questão da igreja, do culto, estarmos juntos, serem igrejados, é tão forte que o próprio Deus ajunta antes mesmo desse ajuntamento acontecer. Como foi em Atos, nesses 3 momentos, Deus criou o ajuntamento até mesmo para aqueles que não iriam ser convertidos, que é o caso aqui dessas autoridades, que ouviram também. Todos devem ouvir a palavra de Deus. Deus, ele causa ajuntamento para ouvirem, quer seja o povo plebeu, quer seja qualquer categoria de filosofia desse mundo, e as autoridades também. Ajuntamento acontece inclusive antes, por que não depois? É inevitável, é algo que a igreja faz e a igreja deve praticar. Esse revestimento de poder do Espírito Santo e a perseguição dos homens é algo inevitável. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo enfrentará lutas. Vejamos quais lutas a igreja vai enfrentar. Nós pontuamos aqui 10, é uma quantidade meio que grande, mas vai dar para os irmãos entenderem. A primeira delas é a inveja dos líderes religiosos. E aí, volte os seus olhos para o texto bíblico, no versículo 1 e 2, que diz: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentido por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E esse padrão teológico vai totalmente contra a crença de saduceus, por isso que eles, mais uma vez, lideravam tais coisas. É interessante que, embora formasse um grupo que mais se opôs a Jesus durante seu ministério, em Atos, os fariseus quase ficam amigáveis com a igreja, ao passo que os saduceus, que não figuram nos evangelhos até os últimos dias de Jesus, se tornam os líderes da oposição. Eles quase não aparecem, mas quando Jesus toca nos brios dele, na corrupção deles com o templo, e se falando de morte e ressurreição, ou seja, mexeu com a teologiazinha deles, e mexeu com a corrupção deles, aí é que eles figuram, eles chegam, não, vamos ter que participar aqui dessa perseguição e concordar, sermos concordes com os fariseus, que eles não eram, eram rivais teológicos, passaram a serem concordes naquele momento só para perseguirem ao Senhor Jesus. Eles não iriam fazer isso com os seus discípulos? Iriam deixar de fazer o mesmo contra aqueles que pregavam a esse Jesus e falavam contra a teologia deles? Não. Eles se tornaram os líderes da oposição nesse momento. Lucas deixa bem claro que 2 ondas de perseguição contra a igreja foram iniciadas pelos saduceus. Nós temos aqui no capítulo 4, como também temos no capítulo 5. Você vira a página da sua Bíblia aí, versículo 17, vai dizer no capítulo 5, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam
com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. E é chamado de seita aqui. Não é chamado de seita de fariseus em algum momento, mas quando chega nos saduceus é chamado de seita dos fariseus, porque a crença deles estava distante dos fariseus, que o Senhor Jesus aprovava a teologia deles. Entendam, a teologia, não a prática deles de vida. Já tinham se corrompido. Entendeu? Não era contra isso o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus era contra a teologia do Saduceus. Ou seja, saduceus não tinha nada que prestasse. Absolutamente nada. Aí Lucas o chama de seita. Então, eles eram a classe governante dos aristocratas, os ricos. Eles eram líderes desses. Politicamente, integraram seu sistema romano e adotaram uma atitude de colaboração com os romanos. Teologicamente, criam, por exemplo, olha como não tem como, em nenhum momento, fariseu, judeu, Jesus, ninguém concordar com eles. Eles criam que a era messiânica havia iniciado no período dos Macabeus. Então, não estavam à espera de um Messias. Não tinha como eles crerem no Senhor Jesus. E é possível ser salvo, se não for através do nome do Senhor Jesus, ou crer no Senhor Jesus? Não. Certamente, saduceu raiz não foi salvo nenhum. Nenhum deles. Nenhum deles. Eles não acreditavam na doutrina da ressurreição. Então, assim, eles viram os apóstolos como hereges e agitadores apenas. Por consequência, eles ficaram ressentidos demais com o que os apóstolos estavam ensinando ao povo. Os sacerdotes precediam do partido dos saduceus e tomavam conta do templo e das coisas alusivas ao culto. Já que eles tinham essa prática, então toda aquela questão mercadejante que existia, que Jesus varreu naquele momento, era obra deles. Eles faziam assim. E na conversão desse homem, coxo de nascença, a primeira coisa que aconteceu foi ele com Pedro o levando e ele o querendo também. Concordes, vou para um ajuntamento, para aquele lugar que eles governavam. Isso, para eles, é como ficar no limite da tolerância com esses homens que pregavam a palavra de Deus. Então, já estavam estremecidos com Jesus desde que ele virou as mesas dos cambistas. Esse relato nós vamos ter em Mateus 21. E que aconteceu isso? O Senhor Jesus virou as mesas, pegou as orragas, chicoteou, acabou com aquilo naquele momento. Jesus pegou umas orragas, viu uma arma. Aquilo ali cheio de pedaços de osso, de ferro, de espinhos da Índia, pegando os couros de um rasga a carne todinho. O Senhor Jesus apanhou com aquilo. Em muitos momentos nós já estudamos esse tipo de arma que era utilizada. Então o ensino do Senhor Jesus era uma ameaça para eles. Além do mais, os saduceus, com sua teologia liberal, e não acreditavam em anjos, em espíritos e na doutrina da ressurreição, que é o tema central da pregação dos apóstolos. É tema central. Eles não iriam deixar de pregar isso em nenhum momento. Eles iriam ser degolados, mortos, mas ainda ia ter outros sobrando pregando a verdade, que eles não criam. Nós costumamos dizer, teologicamente, nos dias de hoje, que um testemunho de Jeová não é salvo com a sua crença. Porque eles rejeitam o Espírito Santo de Deus como pessoa
e porque eles colocam Jesus abaixo de Deus Pai, totalmente contra a nossa teologia. Nós temos esse padrão não crido por eles. Agora você imagina o sujeito com tudo isso que eles não creem, que eles rejeitam. E nem aprenderam por rejeitar esse ensino. Em decorrência, tomados de inveja, os sacerdotes se fizeram acompanhar do capitão do templo e dos saduceus para tirar satisfação com Pedro e João. O alto funcionário encarregado de preservar a ordem do templo era subordinado apenas ao próprio sumo sacerdote. Politicamente, tudo se organizou ali para persegui-los, para tentar barrá-los. Há união, existe concordância das trevas contra a igreja. Não se surpreenda em momentos da história a igreja ser perseguida concordemente porque quem não faz parte do ajuntamento. Quem não faz parte do ajuntamento persegue o ajuntamento, persegue a eclesia. Sempre foi assim, isso não mudou e nem mudará. Inclusive, desigrejados perseguirão ou perseguem a igreja também. No momento em que ele discorda de ajuntamento, fala mal de ajuntamento e é totalmente errado biblicamente do ajuntamento. Ele vai colaborar, ele vai se juntar às pessoas infernais desse mundo que perseguem a igreja. Aí nos leva ao segundo ponto de hoje, que é a prisão dos apóstolos. O versículo número 3 é o que vai declarar isso que diz: e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Pedro e João passaram a primeira noite numa cela de prisão. Eles, depois disso, foram para uma cela de prisão. Foi a primeira vez que aconteceu isso com ele. É a primeira noite de milhares de mensageiros de Jesus que passaram e que viveram nesse mundo. Pedro e João foram os primeiros presos. Quantos não foram presos e condenados e perseguidos na história? Quantos? Nós estávamos falando aqui de Testemunho de Jeová, que por sua vez são adeptos da teologia ariana, condenada no concílio de Nicéia, e naquele tempo, permeando aquele tempo, tivemos Atanásio contra mundo. Foi perseguido. Tantos foram queimados, atacados por feras. Uma das mortes históricas na história da igreja que mais me choca e eu imagino como foi aquilo ali. Joe Hus, que morreu cantando um salmo, queimado diante das pessoas. Eles foram os primeiros a serem presos, não foram aqui martirizados, mas aqui, logo do início de Atos dos Apóstolos, nos dá logo a dica, será assim em todos os tempos. É importante ressaltar que a milagrosa cura do coxo aconteceu às 3 da tarde. E quando esses xerifes da religião chegaram, o dia já declinava, já estava quase ao ocaso. O sol já estava se pondo. A escuridão já começava a tomar de conta. Então, usando da força, encerraram prepotentemente os dois na prisão. É interessante como eles sempre, para prender alguém, eles procuram ir à noite, ir na escuridão, ir às escuras. Assim como foi com o Senhor Jesus, eles também queriam fazer com ele. No declinar do dia, quando acabava o dia,
prenderam eles. Eles pensavam com isso intimidar os apóstolos, com certeza. Porém, esse tiro saiu pela culatra. Longe, mas muito longe de recuarem de medo, os apóstolos se tornaram mais ousados e intrépidos ainda. E longe de impedir as pessoas de se agregarem à igreja, essa atitude truculenta acelerou ainda mais o seu crescimento. Por isso a igreja não deve temer as perseguições. Porque por mais que aconteça sofrimento entre nós, a perseguição nos faz crescer. Isso pregando a verdade. Pregando a palavra com verdade. Como já afirmamos, nos evangelhos encontramos os fariseus como os principais oponentes de Cristo. No entanto, quando Jesus purificou o templo, ele provocou a ira dos fariseus ao ameaçar tanto o seu prestígio quanto os seus bolsos. A partir daí, eles se tornaram os principais instigadores de sua morte nos evangelhos. No final, eles se tornaram assim. Em terceiro lugar, o crescimento espantoso da igreja. Versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. A perseguição nunca impediu o crescimento da igreja. Quanto mais a igreja é perseguida, mais avança com o poder, com pregação da palavra, com intrepidez. A prisão dos apóstolos não fechou a porta da igreja para a entrada de novos conversos. Não foi capaz de fazer isso a perseguição. Nenhuma ameaça pode deter os passos de uma igreja cheia da palavra de Deus, uma igreja cristocêntrica, uma igreja intrépida e sem medo de perseguição. Em quarto lugar, a confusão dos adversários. Em versículos 5 ao 7, vejamos aqui, diz: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Os três grupos mencionados são provavelmente os três componentes do Sinédrio. Três grupos aqui mencionados. Anciãos, inclusive vou ter que fazer uma digressão rapidinha aqui, para que a igreja entenda uma coisa. Os anciãos, eles eram os líderes leigos da comunidade. Sem dúvida, chefe das principais famílias aristocratas aqui, cuja maioria delas adotava o ponto de vista dos saduceus. Mas vamos lá. Por que questão de leigos aqui? Os anciãos, hoje, inclusive a palavra que nós temos, presbíteros, a tradução correta é ancião. O pessoal diz que um relógio, mesmo parado 2 vezes no dia, ele está correto, né? Os testemunhos de Jeová, que eu mandei as lapadas neles aqui, os testemunhos de Jeová, pelo menos nesse ponto, estão certos. Traduzem logo, né? Anciãos. A gente coloca ipsilíteres, o que está no grego, presbíteros, né? Mas os anciãos são os mesmos presbíteros. Os anciãos, eles não tinham a obrigação de ter um canudo. Não tinham a obrigação de ter uma formação teológica, um doutorado, um mestrado. Ai, o presbítero fulano de tal, ele tem um mestrado no Adel Jumper. Não existe isso. Ele não pode ser, ele tem que ter todos aqueles pré-requisitos que já nos foi ensinado várias vezes. Mas nós não podemos exigir dos presbíteros uma capacitação
teológica vasta, não podemos exigir dos presbíteros que eles sejam doutores, mestres ou até mesmo uma graduação teológica. Então nós temos que ter cuidado para não exagerarmos nesse pré-requisito. Nós devemos ter cuidado com isso. Agora, que deve ter capacidade de aconselhamento, até de pregar um sermão, trazer ensino doutrinário, tem que ter capacidade, mas ele não tem a obrigação que um docente, o pastor da igreja tem que ter. Se nós somos um desdobramento com otimização desse período que nós somos, inclusive foi adicionado uma coisa que não existia, que são os diáconos, mas que tem pré-requisitos muito semelhantes ao presbítero, nós devemos entender que desse desdobramento, isso aqui é herança nossa. Eles devem fazer parte dessa, o presbítero ele deve ser alguém que entende da palavra, deve ser capaz de ter aquela apologética, de defender a fé, de ensinar, de até doutrinar, mas ele não tem a mesma obrigação daquele que se afadiga da palavra, que inclusive a palavra vai ser bem explicadinha quando diz que é digno de dobrar os honorários, os presbíteros que se afadigam na palavra e têm essa especialidade. Presbíteros, regentes, não têm essa obrigação. Eu sei que nós, a igreja Presbiteriana Betel, ela tem um padrão de querer isso. Inclusive, sabemos que alguém pode não ter sido reeleito ou não eleito por causa disso. Mas nós não devemos exagerar. Não devemos ser extremados nisso. Homens podem ser excelentes presbíteros sem formação teológica ou algo semelhante. Mas não devem ser neófitos e tudo mais que nós já aprendemos aqui com pastores recentes na Betel. Outros seriam os escribas, que provinham da classe de doutores da lei e que a maioria pertencia ao partido dos fariseus. Eles eram doutores, eram experimentados, eram canudados, eram formados, eram doutores. E esses sim, eles eram especialistas, entendiam muito. Inclusive, o Senhor Jesus, quando perguntava, eles respondiam corretamente. Jesus, o grande mestre, que nunca conseguiram derrotar teologicamente, ele sempre dizia, respondeu corretamente. Eles eram assim. Outro grupo mencionado, as autoridades, devem ser identificados como elemento sacerdotal do Sinédrio. Às vezes chamados de principais sacerdotes, eram detentores de várias posições oficiais na administração do templo. Podemos notar, de passagem, como os negócios do templo estavam firmemente nas mãos de algumas poucas famílias poderosas, e o texto até nos fala aqui de linhagem do sumo sacerdote. Então, eram esses aí, os saduceus, eles faziam parte disso nesse momento. O sistema religioso judaico se tornara tão corrupto quanto os cargos eram passados um perante outro, sem nenhuma consideração pela palavra de Deus. Quando Anás foi deposto do sacerdote, seu genro Caifás foi indicado para tomar seu lugar. Olha aí, o nepotismo tomou conta. E é a prática de homens maus isso aqui. Que sabem dar boas dádivas aos filhos, né? Homens maus dando boas dádivas aos filhos. Então, o sinédrio judaico era composto de 70 membros, mais o sumo sacerdote, que era uma espécie de presidente ali. Os apóstolos não esperavam justiça desse tribunal. Justiça, de fato, desse tribunal? Não.
que inclusive contratou testemunhas falsas para sentenciar Jesus à morte. Também eles fizeram isso também em Atos dos Apóstolos, mas será mais para frente alguma pregação no futuro. Então a pregação dos apóstolos e a milagrosa cura do coxo ali naquele momento perturbaram profundamente a liderança religiosa de Jerusalém. Eles se viram aqui diante de um sério impasse. O homem coxo era assaz conhecido, conhecidíssimo, ele ficava à porta do templo. De fato, era um paralítico de nascença que há 40 anos esmolava na porta do templo. Essa cura foi notória, pública e irrefutável. E aí, de onde vinha esse poder? Qual era a fonte de tão extraordinário milagre? Eles estavam confusos e perplexos. Sabiam que algo insólito tinha acontecido, mas não tinham explicações. Anteriormente, os principais sacerdotes tinham perguntado a Jesus com que autoridade ele havia purificado o templo e ensinava o povo. O termo lá no grego é exousia, que foi utilizado lá por Lucas e por Mateus também. Agora, porém, eles perguntaram aos apóstolos com que poder, o dunamis, ou dinamis, que dá origem, inclusive, a dinamite, eles tinham curado um homem. Com que poder eles tinham curado o homem? Eles foram tomados aqui dessa dúvida e queriam saber sobre isso. No entanto, em quinto lugar, a resposta ousada de Pedro, que aconteceu nesse momento. E aí, do 8 ao 12, acompanhem comigo o que Pedro declarou. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não a salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os apóstolos falaram diante de uma audiência composta pelos homens mais ricos, mais intelectuais, mais poderosos do país. Não obstante, Pedro, o pescador da Galileia, um homem considerado truculento, um homem de grandes embates na vida e homem, às vezes, de uma linguagem talvez mais tacanha, considerado assim, esteve entre eles mais como um juiz do que um réu. Se percebermos, a palavra pregada foi assim. Pedro acusa o mesmo tribunal que meses antes havia sentenciado Jesus à morte. Ele aponta o dedão com toda a certeza e intrepidez. Os apóstolos sabiam que poderiam receber a mesma sentença. Eles não esperavam justiça desse tribunal. No entanto,
não se intimidaram. Então a igreja não pode obedecer às ordens no sentido de renunciar à sua atividade mais característica, que é o testemunho do Senhor ressurreto, embora deva pagar o preço com sua recusa de silêncio. Não pode deixar de pregar isso. Eu gosto muito de brincar com o nome de uma pequena criança aqui dessa igreja, né? Dizendo que o nome dele já é a pregação, inclusive apostólica, né? Que é o Ictus, Jesus Cristo de Deus Filho Salvador. O significado de ictus, que é peixe, né, no grego, o símbolo do cristianismo. É tudo isso aqui que nós temos. E a declaração sempre dos apóstolos. Ao serem aqui, nesse momento, interpelados pelas autoridades, que aí do 7 ao 10 a gente vai ver isso, Pedro não atribui o milagre a seu próprio poder, nem se preocupa com a própria pele. Ele não atribui a ele, também não se importa com a sua vida, com essas ameaças, ou com morte, não. Ele não aproveita também esse momento para se promover, nem para dizer que ele é o homem poderoso. Graças a Deus que líderes religiosos não fazem isso no dia de hoje, né? Os caras se dizem apóstolos sem ser, nos dias de hoje. Os caras dizem fazer milagres quando não fazem um sequer. Dizem ser detentores de um dom que não têm. E se promovem apenas para ganhar dinheiro. As pessoas, fazendo aqui uma digressão, um comentário rápido, gostam de chamar de fariseus alguns quando eles não gostam da teologia da igreja. Você é fariseu. A letra mata. Esses papozinhos, né? Isso é um elogio. Você chamar alguém de fariseu é até um elogio. Está dizendo que você entende da palavra, você é mestre. Entendeu? Está dizendo que você entende da Escritura. O problema é ser como esses líderes religiosos, inclusive que no Brasil está cheio. São muitos. Valadões da vida, Agenor Duques da vida, e outros mais. O rei do gado e todos os outros. São nomes vários, não vou citar aqui o nome desses porcos. Mas esses são saduceus dos dias de hoje. Mentirosos que se promovem, se preocupam com o próprio umbigo, roubando a igreja de Cristo, mentindo à torta e à direita. Se, inclusive, eles fazem alianças políticas. É exatamente igual aos fariseus, os saduceus. Exatamente igual aos saduceus. Aqui Pedro, ele não atribui a glória a si mesmo, nem por esse milagre e nem por nada, mas ele dá todo o crédito ao Senhor Jesus, o Nazareno, e ele exalta Jesus. Versículo 10 diz: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. O que o inimigo mais deseja é que façamos o contrário do que Pedro fez. Então, muitos nesse mundo estão fazendo a vontade do diabo. Nas horas de sofrimento, a primeira pergunta não é o que fazer para ficar livre do sofrimento. Inclusive, nas declarações no Evangelho do próprio Senhor Jesus, não é pare de sofrer. É não pare de sofrer. Viva com ele, inclusive. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
pergunta não é o que fazer para ficar livre do sofrimento, mas o que fazer para que nessa situação de dor o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Até porque o propósito último da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Primeira pergunta e resposta da confissão de fé. Pedro aproveita o ensejo para acusar esses interrogadores, culpando-os de terem crucificado a Jesus. Ao mesmo tempo em que ele proclama a ação de Deus ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Em uma só pregação, em uma só explicação, em uma só resposta, ele aproveita para acusar e exaltar a Deus. A defesa se transforma num anúncio direto. O réu se torna uma clara testemunha. O acusado passa a ser um acusador seríssimo. Quantos nesse mundo teriam coragem de falar como Pedro falou? E olhe que essa é a terceira vez que Pedro usa essa fórmula vívida. Não é a primeira vez. Em 4 capítulos, já é a terceira vez que Pedro faz assim. Não tem medo de falar. Ele vai fazer isso. Vamos lá, no capítulo 2. Versículo 23, ele diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por meio de mãos iníquas, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O 3,15, ele diz: dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que nós somos testemunha. E temos aqui o versículo de número 10. Por 3 vezes ele aponta o dedão dizendo: vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Tipo, vocês fizeram isso, mas não adianta diante do Senhor que o ressuscitou, que ressuscita. Inclusive ele fala na primeira pregação da presciência de Deus, o tempo determinado. Aliás, todas as coisas que aconteceram foram determinadas, inclusive até o momento da ceia que o Senhor Jesus ansiava antes da fundação do mundo. Tudo isso determinado pelo nosso Deus. E aí o apóstolo Pedro deixa claro que Jesus é a pedra angular que os judeus rejeitaram. E o único Salvador debaixo do céu, que pode dar ao homem vida eterna. O único. A declaração de fé dos judeus, que inclusive, pequena digressão aqui, no concílio de Nicéia, eles estavam a favor dos arianos. Deus é o único. O Shema Israel vai dizer que Deus é um. E aqui, Pedro converte esse um para o Senhor Jesus. É o único em todo o universo que pode salvar. No desdobramento da questão da religião de Israel, dos judeus, para a igreja, para o cristianismo, essa declaração também muda. Deus único, ou seja, o único Salvador, o Senhor Jesus. Único nome. Ele consegue fazer isso e é isso que é declarado. Justamente os construtores, os responsáveis pela construção de Israel, haviam considerado a pedra Jesus como imprestável. Justamente eles. Inclusive o Evangelho de João vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus que eram seus o receberam. Não o quiseram.
Deus, porém, o transformou preciosamente em pedra angular. Jesus é a pedra fundamental que sustenta o edifício da igreja, e não Pedro. E não Pedro. Os romanistas estão extremamente errados naquela interpretação ridícula. É Cristo que é a pedra. Inclusive, Efésios 2:20 vai declarar isso. 1 Coríntios 3:11. A teologia apostólica, ela caminha por isso, ela crê nisso. Cristo como a pedra angular. Teologia petrina, teologia paulina, que inclusive aqui em Atos dos Apóstolos nós temos o período de Pedro e temos o período paulino. Os dois períodos nós temos aqui, desses apóstolos. E os dois têm a mesma declaração, a mesma crença, o mesmo ensino, que por sua vez os pastores locais, presbíteros também creem, também doutrinam e permaneceram assim durante séculos. E até hoje nós cremos nisso. Ele é a pedra final, que dá sustento a todo o edifício. Ele é rejeitado pelos especialistas eclesiásticos e teológicos. Jesus foi transformado por Deus em pedra angular. John Stott diz assim, que Pedro passa da cura à salvação, do particular ao geral. Ele vê a cura física de um homem como uma ilustração da salvação que é oferecida a todos em Cristo. Então, dois negativos nós temos aqui de Pedro, que é nenhum outro e nenhum outro nome. É parecido até com o que Paulo declara, né? Em alguns termos, né? Nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Não existe nenhum outro como Cristo. Nenhum outro na existência. Proclamam singularidade positiva no nome de Jesus. A sua morte e ressurreição, a sua exaltação, a autoridade fazem dele único Salvador, já que nenhum outro possui tais qualificações. E é porque não tocou aqui no profeta, sacerdote e rei. Nenhum outro em toda a história é como Cristo. Em sexto lugar, a constatação inevitável dos líderes. O versículo 13 e 14 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Foi esta qualidade que os discípulos posteriormente pediram a Jesus. Eles pediram em oração posteriormente. Aqui no versículo de número, nesse capítulo aí, do versículo 29 e 31, aqui do capítulo número 4, diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. O 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Espera aí. Ser cheio do Espírito não é fazer pirueta? Fazer aviãozinho? Ficar todo mundo falando em línguas, gritando? Não. É isso aqui, ó. Eles oraram, tendo orado, tremeu o lugar, estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito, e com toda a intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. Ser cheio da palavra. Isso caracterizou
a sua maneira de falar em público sempre. Capítulo 9, 27, 28, o 13, 46, 14, 3, 18, 26, capítulo 19, capítulo 26, Efésios 6, 20, 1 Tessalonicenses 2, 2, caracterizava a igreja, pregar, anunciar o evangelho, a palavra de Deus com toda a intrepidez. Esse adjetivo inicial que nós temos aqui, agramatoi, que significa iletrados, significa sem treinamento técnico nas escolas rabínicas e profissionais. E temos o outro, que é o idiotai, traduzido por incultos, significa leigos, alguém sem conhecimento profissional, sem instrução, sem educação, sem estudos. Porque, além de serem homens, inclusive do trabalho normal que existia, os homens eram pescadores, eles não eram reconhecidos por não terem passado por escola rabínica. Eles, como desde o início nós estamos falando, eles não tinham uma formação acadêmica. Mas a grande questão é eles terem aqui sido reconhecidos como discípulos de Jesus. E isso fez com que os homens temessem, por causa do que o Senhor Jesus fez com eles, antes de ser crucificado, antes de ser surrado e sofrer tudo aquilo. Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas tinham poder do Espírito na palavra. Pedro e João eram iletrados e incultos, mas tinham coragem, tinham intrepidez. Pedro e João não tinham prestígio nas altas rodas de liderança de Israel. Só que eles haviam estado com Jesus durante todo o ministério, depois durante 40 dias, aprendendo com o Senhor Jesus. E ainda por cima, tendo outro Consolador a tomá-los durante todo esse ministério deles. Pedro e João não ocupavam cargos dessas lideranças. Só que eles tinham provas irrefutáveis de um ministério eficaz. Eles estavam presos, mas todos sabiam que tinham estado com Jesus, que é o libertador. Eles possuíam um milagre para apresentar. O maior argumento do Evangelho é um homem transformado, um coxo andando, um cego vendo, um bêbado sóbrio, um drogado cheio do Espírito, que aprendeu da palavra e conhece a palavra, um blasfemo reverente e um avarento honesto. Cristianismo é religião dos fatos. Muitas pessoas já foram transformadas em toda a história. Inclusive, Augusto Nicodemos Lopes surpreendeu a muitos, para quem não sabia, né? Fizeram um recorte lá de uma pregação dele, ele dizendo que era assaltante. Vocês chegaram a ver isso? Augusto Nicodemos dizendo que era assaltante. Inclusive, depois da sua conversão, ele foi e devolveu tudo que roubou desses caras, inclusive um posto de gasolina, que ele assaltou várias vezes. Casos como esse, eu estou citando Augusto Nicodemos porque é logo um caso, né? Para ninguém ficar aqui, né? Mais um carinha. Muitos são ex alguma coisa, porque o Senhor Jesus, a palavra o transformou. Muitos são totalmente outros, porque foram convertidos de fato pelo Senhor.
foram atingidos pela graça eficaz, porque foram regenerados, tornados nova criatura, e foram doutrinados, foram ensinados, leram a palavra, perguntaram, perguntam, não deixarão de perguntar, não deixarão de aprender, porque são eleitos e têm prazer na palavra de Deus, e serão enchidos da palavra até o fim da vida, por causa da ação do nosso Deus. Certa feita, um ateu desafiou um crente acerca da sua fé. O crente respondeu: traga-me um homem que foi transformado pelo ateísmo, e lhe apresentarei um séquito de ladrões, prostitutas e avarentos que foram transformados pela palavra encarnada, que se fez carne, o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e voltará. Ateísmo não salva ninguém, nem transforma ninguém. Em sétimo lugar, a perplexidade dos líderes. O 15:16 diz: e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. O sinédrio estava maluco nesse momento, estava perdido nesse momento. Eles fariam tudo para ocultar essa milagrosa cura desse coxo de nascença, ou até mesmo negá-la. Mas duas coisas eram irrefutáveis. Primeiro, os agentes do milagre e o beneficiado pelo milagre. Sabiam que Pedro e João haviam sido os agentes e sabiam que o homem curado era conhecido por toda a cidade. Esses fatos eram públicos e notórios. Contra as evidências aqui dos fatos, não há argumento. Não existia como refutar isso. Eles ficaram malucos. Eles ficaram, nesse momento, em notória perturbação. Em oitavo lugar, a decisão desesperada do Sinédrio. 17 e 18. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. 18. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Ameaça e proibição foram as armas usadas pelos líderes do Sinédrio judaico nesse momento. O Sinédrio se opõe aos pregadores e à pregação. Ameaça os pregadores e proíbe a pregação nesse momento. Os membros do Sinédrio estão constrangidos com a intrepidez de Pedro e João e impotentes diante do poder do nome de Jesus. A impotência tomou conta deles. Interessante é ver que com o Senhor Jesus teve êxito a questão dele ser crucificado. Mas isso aconteceu porque ele voluntariamente dá a sua vida, como diz João 10. E isso aconteceu porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Foi porque Deus quis. Que Deus quis fazer isso por mim, por você, por todos nós. O sangue de seu filho ia ser derramado por nós. Aqui, nesse momento, um debate muito semelhante não fez com que eles fossem martirizados. Pequeno subponto para nós pensarmos. Em nono lugar,
a resposta ousada de Pedro e João. Versículo 19 e 20, nós vamos ver essa resposta grandiosa da parte deles. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Interessante ver se vimos e ouvimos. Semelhante ao que João, na sua primeira epístola, diz. Nós vimos e ouvimos. Nós contemplamos. Nós não podemos, não está em nós deixar de pregar isso. Deixar de anunciar isso. Deixar de falar. É incontrolável para eles essas coisas. A autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens. Quando a autoridade humana torna-se absolutista, precisamos desobedecê-la para obedecermos a Deus. Devemos fazer. As parteiras hebreias e os pais de Moisés sabiam que era errado matar os bebês hebreus. Daniel e seus amigos sabiam que era errado consumir alimentos oferecidos a ídolos e curvar-se diante dos ídolos em adoração. E Pedro e João sabiam que estavam seguindo as ordens do Mestre de pregar o Evangelho até os confins da terra, e que seria errado desobedecer a ele e obedecer ao Sinédrio. Estavam totalmente submissos e obedientes à palavra de Jesus dada diretamente a eles. O Sinédrio queria amordaçar os apóstolos e proibir a proclamação do Evangelho de Cristo. Mas aqueles simples homens, pescadores, cheios da palavra de Deus, enfrentaram com coragem o Sinédrio, a despeito de todo o seu vasto conhecimento e prepotência, dizendo que tinham visto e ouvido coisas que precisavam proclamar. Mesmo diante de tal proibição, Pedro e João estavam à frente dos homens que haviam matado a Jesus, mas não se intimidaram. O Sinédrio possuía 70 membros, entre sacerdotes, saduceus, escribas, fariseus e anciãos. E os dois apóstolos disseram: nós vimos fatos, vimos o Senhor Jesus morrer, vimos Jesus ressuscitar, vimos seus milagres, vimos cegos, coxos, leprosos serem curados. Nós presenciamos tudo isso. Nós fomos transformados e conquistados por esse poder. Diziam de John Knox: esse homem teme tanto a Deus que não tem medo de homem algum. John Knox. Quando o carrasco de Perpétua a estava intimidando na arena da morte, ela disse: viva, eu te vencerei, na minha morte vencer-te-ei ainda mais. Nas horas de perigo, o diabo vem negociar. Cuidado. Se você não ceder, vai se prejudicar. Assine esse documento e você vai se sair bem. Faça tudo o que o patrão mandar, senão você será mandado embora. Dê propina, senão você perderá esse negócio. Esses são os tipos de propostas que existem nesse mundo.
Quando Pedro tentou a Jesus, buscando afastá-lo da cruz, Jesus foi enfático, disse: arreda Satanás. Com o diabo não há negociação possível. O diabo é estelionatário. A mentira do diabo é: tudo te darei se prostrado me adorares. Isso não é verdade. O diabo não é dono de nada em todo o universo. De nada. O diabo não tem nada, não dá nada. Ele tira tudo. Sua paz, sua dignidade e até sua alma. É por isso que os covardes não entrarão no reino de Deus. Não devemos temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O que nós devemos fazer é cantar como Lutero. Se nos quisessem devorar os demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Devemos cantar assim. Em 10º e último lugar, a postura covarde do Sinédrio. 21 e 22 diz: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. O Sinédrio se viu encurralado, porque a verdade dos fatos estava com os apóstolos. Os apóstolos, incultos e iletrados, agramatói e idiotai, não recuaram de jeito nenhum diante das suas arrogantes ameaças. O povo dava mais crédito ao que via e ouvia da parte dos apóstolos do que às suas prepotentes ameaças. O milagre irrefutável desarticulou toda a ação desses líderes insolentes. E aí, nesse trecho da Escritura, nós vamos conseguir ver o poder de Deus controlador, a ação do Espírito e o agir do próprio Senhor Jesus através do seu Espírito. E aí ele está continuando a fazer e a ensinar através da igreja. A igreja age, a igreja crê, a igreja deve pregar a verdade, a igreja deve ser intrépida, a igreja deve fazer aquilo que o Senhor manda, a sua vontade. A igreja fazendo isso, o crescimento acontece. Aí tem sempre aquelas análises, né? O que importa é crescer com qualidade. Nós precisamos do número para isso. As coisas acontecem naturalmente com a pregação fiel das Escrituras. Que o Senhor nos faça ter essa intrepidez. Que o Senhor nos faça ser cheios da palavra, para que o Espírito Santo de Deus haja através de nós. Aqui dentro, nós temos o ensino e o Espírito Santo de Deus a polir as nossas mentes para o nosso coração ouvir a palavra e se enraizar. Mas aqui nós somos preparados para viver de acordo com a palavra nessa vida, para a glória de Deus. Que assim seja em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus amado, ó Senhor nosso, obrigado por essa noite na Tua presença, mas nós te agradecemos pela palavra. Em nome de Jesus, nós sabemos que apesar do pregador, apesar do tema, apesar de gostarmos ou não do que queríamos ouvir teologicamente, o Teu Espírito age e a Tua palavra traz resultado, porque é a Tua voz a falar, não do pregador, mas é a ação Tua que acontece no meio do Teu povo. Que o Teu povo, ó Pai, seja beneficiado, ó Pai, grandemente, através da pregação do Evangelho sempre.
Em nome de Jesus, nós cremos. Amém, Senhor.